Começando mais uma série aqui no Tangente da Bola. Essa série é bem especial, né? Vamos analisar aí as edições de Copa Libertadores da América. Não tem muito critério aqui para começar por ordem cronológica, campeões, etc. A gente vai começar pela de 2013 simplesmente porque o Galo tá jogando hoje, né? E aí o Galo tá jogando hoje, a gente lembra da única Libertadores que o Galo ganhou, foi lá em 2013. Vamos analisar essa edição de Copa Libertadores. Já antecipo para vocês que foi um nível técnico assim bem baixo, bem questionável. Os times que participaram assim não são emblemáticos, né? Acho que você tem o time do Galo, do Ronaldinho, etc. E o time do Corinthians, que era bem memorável, atual campeão. E meio que só ali, acho que não tem nenhum outro time que marcou a memória, né? Esse time do Galo aí é aquele time do Galo do Eu Acredito, né? Que fazia viradas homéricas, foi campeão Copa do Brasil, ganhou essa Libertadores lá no sofrimento, etc. E referência técnica era o Ronaldinho Gaúcho, né? E tinha o Jô, que foi o artilheiro da Libertadores aí com 7 gols. Teve o melhor ataque na fase inicial aí com 16 gols, etc. Você tinha o Bernard, você tinha uma zaga boa, né, que era o Léo Silva e o Hever, você tinha o Marcos Rocha, tinha o São Vitor, né, consagrada nessa competição. Mas para mim o craque aí desse time aí, o que mais jogou bola, óbvio que não de nome, né, que é o Ronaldinho, foi o Diego Tardelli. Eu acho que o Diego Tardelli aí, o torcedor do Galo vai concordar comigo, jogou muita bola nessa edição. E para mim, o melhor time era o do Corinthians no papel, né? O Corinthians vinha do título de 2012, se reforçou bem, né? O Corinthians não tinha o Guerreiro e não tinha o Pato, né? Na Libertadores, que foi campeão, e trouxe essa dupla de ataque que naquela época assim, era uma dupla de ataque de time europeu, né? Jogadores que jogaram em Milan, Bayern de Munique, etc. O Corinthians conseguiu formar essa dupla. Mas o que marcou a trajetória do Corinthians aí foi aquele jogo contra o Boca, né? Com muita polêmica de arbitragem, até hoje o torcedor corintiano reclama demais, né? Do famoso Carlos Amarília, né? Daquele jogo no Pacaembu contra o Boca Juniors, né? Vamos avançar, a gente chega nesses jogos, né? Eu queria abrir aqui, ó, equipes classificadas. E por que eu falo que foi um nível técnico baixo? Dei uma olhada nas equipes argentinas. Eram times bem frágeis, tá? O próprio Boca aí que tirou o Corinthians era um Boca bem fragilizado. Desde a final, né, do 2012 contra o Corinthians era um Boca bem fragilizado. Esse Boca aí que eliminou o Corinthians também era bem fraco, apesar de ter o Riquelme já numa idade avançada, era um time fraco. Você tinha o Nils que, jogou bem contra o Galo, mas tinha uma referência técnica do Max Rodrigues ali também, numa idade super avançada. E os outros 3 times não botavam medo em ninguém, né? O Tigre, o Vélez e o Arsenal de Sarandi. Bolívia o padrão, né? The Strongest Bolívar sempre. E aí os times brasileiros que talvez foram, né, os melhores times que jogaram essa Libertadores. Você tinha um excelente time do Corinthians, né? Que era o time a ser batido nessa edição. Você tinha um bom time do Fluminense, que vinha do campeonato do Brasileirão, né? Da Série A. Tinha o Fred, tinha o Conca, enfim. O Fluminense na epopeia de tentar ganhar uma Libertadores, depois de ser visto em 2008, etc. Você tinha um Palmeiras muito fragilizado, muito distante do Palmeiras de hoje, né? Que entra favorito a ganhar a Libertadores. Esse Palmeiras aí veio via Copa do Brasil, aquelas coisas inacreditáveis que acontecem, né? O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, mas foi rebaixado. Então, nesse ano aí dessa Libertadores, 2013, a preocupação do Palmeiras era voltar para a Série A e não ganhar a Libertadores. Então, imaginem o nível técnico desse time aí. Você tinha o Galo, que foi o campeão, e aí esse time bem ofensivo, né? Bem técnico, Ronaldinho, Bernard, Jô, Tardelli, etc. Você tinha o Grêmio, que também acho que não é uma das melhores versões do Grêmio aí. E você tinha o São Paulo, que era o começo dessa crise aí do São Paulo. O São Paulo foi quarto da Série A e esse campeão da Sul-Americana aí
foi aquele jogo que o Tigre saiu, né? Não terminou o jogo. E o último título mais pesado do São Paulo, aí, apesar do Paulistão, né? Depois você tem do Chile, Universidade do Chile, um time de tradição do Chile, mas, por exemplo, você não teve o Colo-Colo do Chile, você não teve o Universidade Católica, né? Veio o Huachipato e o Deportes de Iquique. Na Colômbia também não veio os times mais tradicionais, né? Santa Fé, Milionários e Deportes Tolima. O Milionário sim é tradicional, mas você não teve um Atlético Nacional, um Independiente Medellín. Equador, aí sim, né? Barcelona de Guayaquil, o maior time do Equador. Emelec e LDU. Às vezes pinta um Independiente del Valle hoje, né? Paraguai, que vale chamar a atenção para o Olímpia, né? Que foi o finalista. Cerro e Libertad, Paraguai não foge disso. E por aí vai, né? Uruguai sempre com Nacional e Peñarol. Tinha ainda os times mexicanos ali, né? O Toluca, Tijuana, que o Tijuana acho que apareceu pro mundo nessa Libertadores, pelo menos a gente aqui da América do Sul, né? Tijuana eliminou o Palmeiras e depois quase eliminou o Galo lá com o pênalti do Riascos, né? Vocês vão lembrar, os 40 e pouco do segundo tempo. Se o Riascos faz esse pênalti, eliminava o Galo nas quartas, né? E o Galo acabou passando pelo gol fora, né? Vamos abrir aqui a fase de grupos para ver os grupos, né? Então, o grupo A, o Nacional passou em primeiro, o Boca em segundo. E aí, para o desespero do Corinthians, né? O Caio que pegou o Boca e aí aconteceu o que aconteceu, né? O grupo B, olha esse absurdo aqui, gente. O Palmeiras passou em primeiro com 9, o Tigre com 9 em segundo e os outros dois times com 8. Então, você imagina a briga que foi, né? O desespero desses times até a última rodada para ver quem passava. E o Palmeiras passou por um gol, né? Gol Pro 5-5, ficou com 0. E o Tigre fez 9, tomou 10, ficou com menos 1. Grupo 3, aí o Galo sobrou, né? Deitou no grupo. E aí na fase de grupo, gente, teve aquela cena emblemática do Ronaldinho bebendo água, né? Indo pedir água lá pro Rogério Ceni e saiu o gol. Foi na fase de grupo, não foi no mata-mata. Por que eu tô reforçando? Porque Galo e São Paulo fizeram as oitavas de final, né? Nessa edição de Libertadores, e o Galo sobrou aí no grupo. Vélez e Emelec aqui, o Peñarol eliminado. Aqui Corinthians e Tijuana, como eu falei para vocês, né, o Tijuana aparecendo, fez uma belíssima fase de grupos, passou em segundo, o mesmo número de pontos do Corinthians, e aí o Corinthians acho que ficaria mais feliz de ter passado em segundo. Grupo 6, Santa Fé e Real Garcilaso, aqui nenhum dos dois times com muita tradição. Grupo 7, aí sim o Olímpia, né, que foi finalista aí, tem 3 Libertadores, grupo, clube gigantesco, né, na América do Sul, mas assim faz tempo que o Olímpia não brilha. E o Nils também, que ficou no caminho do Galo aí na semifinal, então estamos falando aí de um grupo que teve um dos finalistas e teve um semifinalista que deu muito trabalho para o Galo, que foi o campeão. E o grupo 8 com dois brasileiros que passaram, o Fluminense em primeiro e o Grêmio em segundo. Como é que ficou a classificação? Nessa época aí, a Libertadores tinha um sistema de emparelhamento nas oitavas de final bem interessante. O que acontecia? O primeiro geral, que no caso aí foi o Galo com 15 pontos, pegava o pior segundo colocado, que foi do grupo dele, que foi o São Paulo. O segundo geral, que foi o segundo melhor primeiro colocado, que foi o Santa Fé, 14 pontos, pegava o segundo pior segundo colocado, que foi o Grêmio, ou seja, era primeiro contra o 16º, segundo contra o 15º, terceiro contra o 14º e por aí vai. Qual que foi a zebra aí? O Corinthians, que passou em quarto, uma boa classificação, pegou o 13º, que foi o Boca. E aí deu no que deu, né? Aquela tragédia lá no Pacaembu. Vamos falar um pouquinho mais pra frente. E o Palmeiras passou entre os piores aí dos primeiros, mas pegou o Tijuana, né? Que foi o melhor segundo colocado e acabou eliminando o Palmeiras também. Qual que é a curiosidade aqui? O Tijuana, que passou com 13 pontos, ele tinha
ele poderia ser o quarto colocado no grupo dos primeiros, até o terceiro, ó, que também tinha 13 pontos. Para vocês verem a disparidade dos times, né? Como ficou o mata-mata? Vamos lá. Primeiro jogo das oitavas, primeiro confronto das oitavas, o Fluminense eliminou o Emelec ali. Ganhou aqui por 2-0, reverteu um 2-1 fora. O Olímpia eliminou o Tigre, o Real Garcilaso eliminou o Nacional do Uruguai nos pênaltis, pasmem, né? E o Santa Fé eliminou o Grêmio. Com isso ficou esse enquadramento aí, né? O Fluminense pegou o Olímpia eliminou o Fluminense. E o Santa Fé aí passou o carro em cima do Real Garcilaso, 5-1 no agregado. Pegou o Olímpia na semi. Como é que foi a semi? Primeiro jogo no Paraguai, o Olímpia jogava muito bem em casa, ganhou de 2-0. Segundo jogo, o Santa Fé não reverteu, 1-0, agregado 2-1 para o Olímpia na final. Chave de baixo, que aí acho que caiu os bichos papões, né? Que saiu, inclusive o campeão saiu daí. Boca Juniors e Corinthians, aí tá o grande destaque dessa Libertadores, um dos, né? O Corinthians reclama muito do jogo aqui no Pacaembu. Foi 1-0 na Bombonera, aqui no Pacaembu 1-1. E pro azar do Corinthians, além, né, dessa interferência da arbitragem, com anular gol, expulsão, pênalti claro não dado, etc., o Riquelme acertou um chutaço, vocês vão lembrar, quase do meio de campo por cobertura no Cássio, né? Assim, uma bola quase impossível de acertar. O Riquelme ali, umidade bem avançada, conseguiu acertar esse chute e o jogo acabou 1-1. O Corinthians foi eliminado 2-1 no agregado. Esse jogo é bem conhecido, né? O Corinthians era franco favorito essa Libertadores, era o atual campeão, tinha o Tite, manteve a base campeã, então você tinha o Cássio, você tinha a zaga formada, você tinha Paulinho, Ralf, você tinha Danilo, você tinha um ataque galáctico, né, para padrões América do Sul, com Guerreiro e Pato, você tinha ainda o Emerson Sheik vindo do banco, enfim, acabou parando no Boca do Riquelme. Na chave de baixo, um confronto argentino, o Newell's tirou o Vélez e cruzou com o Boca, eliminou o Boca nos pênaltis, né? 2-0, o Newell's chegou lá na semifinal. E na chave ali de baixo, o Tijuana no agregado ganhou do Palmeiras, aqui no Pacaembu 0-0 e no México 2-1 para o Tijuana. São Paulo e Atlético, aí o Atlético se impôs muito, acho que vocês vão lembrar, no agregado 6-2, mas especialmente no jogo lá no Independência, o Galo jogou muita bola contra o São Paulo. Eu acho que das partidas aí de eliminatórias do Galo, essa foi o único jogo tranquilo, porque daí pra frente, gente, foi o Galo lá do Eu Acredito, só foi sofrimento pro torcedor do Galo, acabou com um final feliz com o título, mas quando pegou o Tijuana, o Galo passou por gol fora. Jogo no México 2-2, aqui no Brasil 1-1, sendo que esse 1-1 foi garantido aos 45 do segundo tempo pelo que se consagrou como São Vítor, né? O Riascos bateu um pênalti no meio do gol e o Vítor defendeu com o pé esse pênalti. E aí o Galo classificou, se não teria sido aí 4-3 no agregado para o Tijuana e o Galo teria saído. O que aconteceu na semi contra o Newell's? Aqui vale lembrar. Na Argentina foi 2-0 para o Newell's. Só que assim, se vocês verem o jogo, saiu muito barato pro Galo. Inclusive, eu não falei, mas o Tijuana também, o 2-2 no México, o Galo saiu com muito lucro, esse 2-2. Mas esse 2-0 pro Newell's aqui, o Galo não viu a cor da bola. O Galo não conseguiu pegar na bola. Era para ter sido mais pro Newell's, mas acabou 2-0. Se terminasse 4-0 pro Newell's, acho que seria um placar justo. E aí chegou aqui no Brasil, o Galo deu eu acredito, puta, tá 2-0 pro Newell's, aí foi empurrado pela torcida, etc. Conseguiu empatar, 2-2. E assim, beirando a eliminação de novo o Galo, mas conseguiu empatar, levou nos pênaltis. Nos pênaltis, de novo, né, o São Vítor apareceu, garantiu a vitória do Atlético. O que aconteceu na final? E aí, de novo, né? Torcedor do Galo aí vivendo fortes emoções nessa Libertadores. Primeiro jogo no Paraguai, Olímpia jogou muito mais que o Galo, jogou muita bola,
ganhou de 2-0, voltou aqui para o Mineirão. O Galo conseguiu empatar 2-0, né? Então no agregado 2-2, só que o segundo gol do Galo foi aquele gol chorado do Léo Silva, né? Aquela bola cruzada na área, zagueiro alto cabeceou sem chance para o goleiro aos 42 do segundo tempo, 41 do segundo tempo, conseguiu fazer o 2-0, levou para os pênaltis e nessa época ainda tinha prorrogação. Na prorrogação, o atacante do Olímpia, para vocês verem o nível técnico, o melhor jogador do Olímpia era o El Tanque, ele conseguiu ter a proeza de driblar o Vitor e quando ele foi finalizar para sacramentar o jogo já na prorrogação, ele escorregou e não conseguiu finalizar. Ele driblou o Vitor, ele escorregou e não conseguiu matar o jogo. Resultado, o jogo foi para os pênaltis e aí nos pênaltis a gente tem aqui, o Galo acabou levando, converteu todas as penalidades, né? Com Alexandro, Guilherme Jô e Léo Silva, que foi um dos autores do gol. E o Olímpia perdeu 2, né? Então, essa foi a jornada aí do Galo com o Jô artilheiro, um time com referência técnica com o Ronaldinho Gaúcho. Mas para mim o Tardelli foi a grande estrela desse time nessa competição. E marcada pelo eu acredito, fortes emoções, marcado pelo Boca e Corinthians, que teve o Almarídia, mas esse time do Galo ficou marcado por trazer muita emoção. É o Galo do Eu Acredito e era assim que o Galo ganhou, né, uma Copa do Brasil e ganhou essa Libertadores. É isso, vamos ter mais análise de Libertadores. Fica antenado aí no canal que a gente vai lançando aos poucos aí de outras edições também.